não te chamo em dia bom, em dia mole, em dia de festa, não. É na hora difícil. 1-1, Brasil e Estados Unidos. Imagina empatar com a seleção dos Estados Unidos e essa crise do governo Lula brutal, cerco da burguesia, da Faria Lima, do agronegócio, do centrão, das mídias, todo mundo indo no pescoço do governo Lula, exigindo, na verdade, a aplicação do programa de governo do Milei aqui para o governo Lula, né? Simone Tebet e Haddad, aparentemente, como representantes, de certa maneira, dessa pressão sobre o governo Lula. Bom, primeira pergunta é: como é que você está vendo esse momento muito tenso, né? Que análise você faz? Agora eu estou vendo como uma expressão local, brasileira, de um fenômeno global, internacional, que, de certa forma, é o que se poderia considerar o novo normal. O novo normal no mundo é, de certa forma, isso que a gente está vendo no Brasil. Estou falando, naturalmente, de governos de centro-esquerda, governos com compromisso popular, que estão atravessando em todo o mundo dificuldades. E sublinhando que é mais agudo o problema nesses governos, mas não se limita a eles. Nós estamos numa época diferente daquela que nos acostumamos ao longo dos últimos 20, 30, 40 anos, desde o final do século passado até agora, o início deste, em que o mundo mudou muito. O sistema político global está sendo tensionado por uma série de fenômenos novos, e esses fenômenos novos ignoram fronteiras, embora sejam mais agudos. As consequências políticas dessas novas tendências são mais agudas nos países que possuem governos de compromisso popular, governos, vamos chamar de esquerda. Nós já até acredito que já falamos disso aqui. É difícil comparar pesquisas internacionais, porque as metodologias são diferentes, nem sempre é o mesmo fenômeno que está sendo estudado nelas, mas tem o que existe. Por exemplo, uma instituição americana chamada YouGov, que tem uma pesquisa regular de avaliação de governos nos 25 maiores países do mundo. Só tem 4 dos 25 em que a aprovação é maior que a desaprovação. Interessante. São 20% de países onde isso acontece, 80% dos países, os restantes, a tendência é diferente. Os governos estão mal avaliados, enfrentam dificuldades que variam desde uma coisa mais ou menos equilibrada de aprovação-reprovação até grande maioria de desaprovação. E não é, digamos, país pequeno e periférico, são todos os grandes, onde, é claro, existe um mínimo de opinião pública, as pesquisas são feitas com certa regularidade, então são comparáveis. O pior caso do mundo hoje, nessa métrica desse levantamento, é o do Japão, em que o governo japonês tem 15% de aprovação. Nossa. 80% de reprovação. Mas é assim que é, então vida que segue. Ninguém fica arrancando os cabelos, fica criando um ambiente de pressão, procura de sei lá, cancelar, revogar compromisso de campanha. Não, é assim que é. O
primeiro-ministro inglês tem uma aprovação de 20%. O Macron tem 25%. O governo Biden, que enfrenta uma eleição este ano, tem uma reprovação de 60%. Então, é assim que é o mundo de hoje, por um conjunto de razões. E o que nós temos no Brasil é isso agravado. Agravado porque temos um governo de centro-esquerda. Os governos do PT nunca foram governos caracteristicamente de esquerda. Tiveram que estabelecer pactos e sistemas de convivência com forças políticas do centro para a direita. Então, é um governo que passa por dificuldades. E é isso que nós estamos... tudo isso que a gente vê, essas confusões de Arthur Lira e os picaretas, os 400 picaretas que o Lula falava do Congresso, tem a ver com essa baixa aprovação, que, no entanto, não é algo que se possa dizer que é culpa do Lula, culpa do governo Lula. São os erros do governo Lula que o levaram a uma posição de baixa aprovação popular, e é essa baixa aprovação popular que abre a guarda e por onde vão se infiltrando os 400, ou sei lá quantos são hoje, os picaretas, 300, 450, sei lá. Eu sei que está cheio de picareta naquele Congresso, e hoje essa picaretagem do Congresso tem a sua expressão maior na presidência da Casa, que nunca foi tão nitidamente a expressão dos picaretas a que se referiu o deputado Luiz Inácio Lula da Silva lá no final da década de 80. Então, é isso. Tá. Agora, o que a gente vai fazer? Não sei. Agora, Marcos, então, uma questão é: não nos iludamos. Este ter Lula 3 dificilmente terá aqueles índices de aprovação que a gente viu nos Lula 1 e 2. É isso, né? Isso nós podemos considerar demonstrado. Tá. É um fato. E essa referência aos outros países do mundo é apenas a expressão. Quer dizer, para vermos que o que acontece no Brasil não tem nada de peculiar. Ou seja, agora, isso significa o seguinte: essa conduta, que é de fazer a série histórica, Lula 3 é menos popular do que Lula 2, Lula 1, tal, não tem muito, não acrescenta muita coisa, porque Lula 3, ele não é comparável com o Lula 2 e Lula 1, ou melhor, talvez ele em si seja, mas como o cenário mudou completamente, o padrão de comparação me parece que então fica comprometido, né? Concordo totalmente. É exatamente isso que eu acho. Agora, nós temos que sempre ter em mente que os governantes são pessoas como nós, em plano pessoal. Claro que tem muitas qualidades a mais. Mas Lula esperava que, vencendo a eleição, fosse conseguir recuperar a relação que ele teve e ainda pode voltar a ter com a vasta maioria da opinião pública. Tendo cautela nesse tipo de comentário, porque se é verdade que Lula chegou a 85% de aprovação, também é verdade que na hora que teve que ir votar, ele nunca chegou a 60%. Então, sempre houve uma parcela grande da sociedade brasileira que não votou no PT em nenhum momento. Não votou nele, não votou na Dilma, não votou no Haddad em 2018. Ou seja, são
é uma parte da opinião pública que não gosta do PT, não gosta da esquerda. Um pedaço dela está no que veio a ser designado como bolsonarismo, mas que sempre houve. Se expressava de outras maneiras, no apoio ao golpe de 64, no apoio à tortura, no apoio à, sei lá, concentração de renda. Essa gente sempre houve. Não sei se cresceu muito dos anos 80 do século passado para cá, nesses últimos quase 50 anos, 40 e poucos anos. As coisas nessa ultradireita sempre foram parecidas. Agora, havia uma outra parcela que, por razões que podemos até tentar discutir, se expressava de outra forma. Mas, quando Lula teve 85% de aprovação, coisa que não existe mais, voltando aos 25 países estudados lá, nessa pesquisa, nenhum chega perto disso. Não existe. Porque o mundo mudou. Sim. E esse mundo que... Agora, também é importante ver quais são os que, apesar da tendência global, que inclui o Brasil, que inclui Lula, quais são os que fogem dessa... Quem são esses governantes que, apesar da regra ser completamente diferente, ainda mantêm altos níveis de popularidade? Quem são? O Modi, na Índia, que também é difícil de comparar, porque o Modi estava vivendo uma eleição da qual, aliás, saiu enfraquecido. O partido dele e as candidaturas na imensa eleição indiana que acabou de terminar agora, enfim, tiveram um desempenho muito aquém do esperado. Mas era o mais bem avaliado, tanto é que ganhou a eleição, ganhou com menos, uma performance pior do esperado, mas ganhou. Segundo lugar, o Obrador. O ano, que repara que temos um elemento em comum nos dois mais bem avaliados do mundo hoje. Ambos estavam passando por uma eleição. E é claro que a situação eleitoral muda um pouco esse quadro de aprovação, porque na eleição os políticos aumentam sua exposição, viajam, fazem comício, estão na televisão o tempo todo defendendo sua própria reeleição ou os candidatos vinculados a eles. Isso aquece a opinião pública. Então, não é estranho que os que estão mais bem avaliados sejam governantes que passaram por eleições recentes. Agora, no caso do ANLO, do presidente mexicano, que sai agora, nós temos mais lições a tirar, até porque o México está, de certa forma, mais próximo do Brasil, a Índia e outros países mais distantes, com um sistema político mais diferente do nosso. Enfim, então, tem alguns, e vale a pena aprofundar o estudo deles, e eu acho que o estudo do México é importante para nós. Você não vê uma situação também interessante que vale a pena estudar, que é a da Argentina, né? Um governo, uma situação econômica desastrosa, o governo já está lá há mais de 6 meses já, então um tempo já em que as pessoas têm expectativa de haver alguma mudança, a situação só piorou, e o cara mantém uma popularidade alta, né? Exatamente. Ou seja, esses fatores que acho que a gente assistiu um pouco aqui com o Bolsonaro, que é uma relativa autonomização da opinião sobre os governos em relação àquilo que a gente imagina ser o desempenho concreto, que parece que é uma coisa que tem uma certa perplexidade lá no Palácio do Planalto, mas o governo é tão bom
Né? A economia está tão bem e a pesquisa não vai tão bem, né? Parece que talvez, não sei se dá para pensar nisso. Com toda a segurança, eu acho que isso é um dos elementos desse quadro novo que nós temos mundo afora. E o caso do Milei é exemplar dessa dissociação que passou a ser regra globalmente entre desempenho racional, objetivo, o que o governo faz, como é que estão os problemas, e o sentimento de identificação com um governante, com um governo, que, claro que tem um elemento circunstancial, claro que depende do momento, mas que é diferente da avaliação objetiva. Então, a avaliação subjetiva pode ser muito diferente da avaliação racional de um governo. Mas o relevante para nós aqui é que havia no sistema político brasileiro a expectativa de que Lula, vencendo a eleição em 22, ele quase que automaticamente seria capaz de recuperar níveis de popularidade, etc., que teve no passado. Por um conjunto de razões que podem ser perfeitamente identificadas, isso não aconteceu. E a consequência é essa instabilidade nas relações com o Congresso, porque o Congresso sempre foi constituído, com proporções um pouquinho maiores, um pouquinho menores, pelo mesmo tipo de gente que está hoje no Congresso. O Arthur Lira não surgiu do nada. Então, existe havia no sistema político a expectativa, não, o Lula vai chegar e todo mundo vai se encantar de novo com ele. Essa é uma expectativa que não faz muito sentido. Estamos numa conversa aqui muito prospectiva, muito, né, tateante em relação a essa nova realidade, portanto, aberta a especulações. Eu acho que o caso do governo Bolsonaro em relação ao tema da popularidade é um caso um pouco à parte, porque a pandemia, eu acho que quem teve governando durante a pandemia, acho que devia ser colocado numa categoria à parte, porque realmente foi um negócio assim muito fora da curva, né? Mas você olha o Milei, a gente falou, você olha lá no México, o AMLO, o Narendra Modi, não sei como é que é. Me parece que o que a gente tem é o seguinte cenário, e que é o cardápio, o figurino no qual o Lula se encaixa aqui, que é, você faz a campanha, faz a disputa na campanha, polariza na campanha, depois que você ganha a eleição, você vai governar para todos. Então, você abandona aquele figurino até mais radical, mais combativo, para ser o presidente de todos, o presidente da conciliação, o presidente do grande acordo nacional, que é como o Lula tem se comportado, como se fez nos outros governos. Me parece que a receita do AMLO e do Milei não é essa. A receita é continuar no pique da campanha, continuar polarizando, continuar se comunicando. E aí o governo Lula não faz isso, né? Por exemplo, o Lula tem à disposição dele as cadeias de rádio e TV, não vai para as cadeias de rádio e TV. E quando ele vai a público, esse elemento da polarização não é o mais relevante, né? Parece ter uma mudança, né, desse ponto de vista também, né? Com certeza. E nós estamos aqui falando da popularidade do ano. Tem que lembrar que durante todo o governo dele, ele fez todo santo dia uma participação em rede social de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas todo dia, em que ele questionava o modo como estava sendo apresentado o governo dele na mídia. Chegou a ter um dos programas semanais, em cada semana, um desses programas dele era dedicado exclusivamente a identificar o modo como a grande imprensa mexicana estava cobrindo o governo e não estava mostrando as coisas que estavam acontecendo. Ou estava mostrando de maneira distorcida. Então, ele ia lá. Se quiser, é só abre o YouTube que você vê ele hoje.
porque ele ganhou a eleição com a candidata dele, mas continua. Porque ele sabe que se ele abaixar a guarda, alguém vai ganhar alguma coisa, vai criar uma vantagem. E eu acho que o caso mexicano é especialmente relevante, porque é um país que também tem, como o Brasil, uma imprensa completamente dominada por grandes grupos econômicos que usam a imprensa como porta-voz de seus interesses. Mas aí tem uma questão também que parece uma questão de entender o novo momento histórico que a gente vive. E creio que nem o Lula, nem o seu governo entenderam, pelo menos do meu ponto de vista, posso estar equivocado, que é assim. Existia uma concepção no século XX, Marcos, que não é só para os governos, para as empresas também, né? Eu trabalho, eu realizo e depois eu comunico o que eu fiz. Né? Então, entender a comunicação como uma ferramenta acessória, como uma ferramenta de divulgação daquilo que você faz. O Bolsonaro, me parece que nesse sentido ele inovou aqui no Brasil, o Milei, o que você está falando do AMLO lá no México, entenderam o seguinte, não é nada disso. Uma parte expressiva do governar é comunicar. Né? Comunicar é governar. Né? Então, a comunicação. Então, é isso, né? O Lula vai lá e fazia com sacrifício enorme, era um saco. Aquele programa com Paulo Pimenta, uma vez por semana. É realmente uma coisa acessória. Você vê que não está no escopo das funções presidenciais a comunicação. Né? E acho que Bolsonaro mudou isso, AMLO também, e o Milei a mesma coisa. Né? Exatamente. E eu acho que essa é uma reação que foi identificada por essas lideranças nesses lugares, que isso não aconteceu no Brasil, no novo governo Lula, de certa forma porque ele era dispensável, foi dispensável nos dois primeiros governos, já lá vão 20 anos. Não era tão urgente fazer esse contraditório em base permanente e na mais alta esfera. Ou seja, nos casos que a gente está discutindo aqui, é o próprio governante que faz isso, que assume essa função. Não é um profissional, não é um político vinculado ao presidente, é o próprio presidente que vai para essa coisa. E, nesse sentido, realmente, o Bolsonaro foi a primeira figura presidencial brasileira que foi para frente da Câmara todo santo dia, da forma idiota dele, com o modo limitado com que ele fazia. E, em grande escala, o que aconteceu no México nesses 6 últimos anos. Interessante isso. Né? Enfim, então... Inclusive, tem uma coisa que é assim, tem uma queixa geral em relação à comunicação do governo Lula, né? Você nota nas bases, você vê aqui no nosso chat, você vê em todo lugar, todo mundo reclama da comunicação, mas não me parece que haja uma identificação de qual é o problema, né? A identificação é que a comunicação não se tornou uma esfera do governo tão relevante quanto as reuniões que o Lula faz com os ministros, tão relevante quanto as viagens que ele faz para lançar um projeto, outro. A comunicação está entendida ainda como algo além, né? Vem depois, é o acessório, né? Acho que essa questão não tem clareza nem na opinião pública, nem na esquerda brasileira ainda. De certa forma, você que é mais novo do que eu, mas ainda se lembra de como que foi o governo, foram os 2 primeiros governos do Lula. Naqueles 2 governos, a conta de eu faço e, à medida que for fazendo, as pessoas vão vendo que nós estamos fazendo e vão concordando conosco. Então, é uma espécie de expectativa incremental de que a popularidade irá responder, a aprovação irá responder à medida
que nós formos colocando na mesa as coisas que temos para fazer. Dois senões. Primeiro, essa incrementalidade não funciona mais no imediatismo das reações que são provocadas por essas, vamos dizer, inundação de informação que a opinião pública recebe de todos os lados, todo santo dia, qualquer hora do dia tem alguém com um celular conectado recebendo informação. E é isso é um dos dados da mudança. O outro dado é que a possibilidade objetiva de governos produzirem melhoras relevantes mudou drasticamente neste capitalismo de hoje. Neste capitalismo sem futuro que nós estamos vivendo, em que um conjunto de crises cria limites muito estreitos para o desempenho de governo. Nós temos hoje um capitalismo em estado avançado de putrefação. O sintoma mais evidente é a crise ecológica, ambiental. Nós temos um mundo que está indo, assim, alguns dizem que já foi, para o buraco. E isso limita imensamente a possibilidade de um governo ganhar no plano da performance. A performance ficou mais... A possibilidade de melhora diminuiu muito num mundo que está com uma crise climática ambiental nesse nível de gravidade. No que se refere à economia pura e simples, nós temos um sistema econômico cujo único sinal de saúde é ter cada vez mais gente ultra rica numa situação em que a imensa maioria do mundo vive numa miséria cada vez mais aguda. O que você pode dizer de um sistema econômico onde tem meia dúzia de ultra-bilionários, porque daqui a pouco nós vamos deixar de lado esse conceito de bilionário, que é pouca coisa. Nós estamos na véspera de uma geração de empresários trilionários. E trilionários acumulando fábulas de capital estéril, que não produz nada de relevante para o planeta, para as pessoas, para a imensa maioria. Então, essa é a economia que nós temos. A ponto do sujeito ter de tanto dinheiro que ele brinca de viagem espacial, né? Cada um deles tem o seu foguete. O Bezos tem o foguete dele, o Elon Musk tem o foguete dele. Daqui a pouco está cheio de foguete. Cheio. Vai ter 10 foguetes, porque vão ser 10 os trilionários que não têm o que fazer. Não, agora, o que eu acho mais significativo é que isso esteriliza o capital. O capital perde sua capacidade de produzir coisas e produzir consequências para a vida concreta das pessoas. Então, é esse o mundo que a gente tem. Um capitalismo cada vez mais... numa crise cada vez mais aguda. É essa a realidade. E como é que você vai imaginar que um governante vai poder fazer, neste capitalismo de hoje, o que até relativamente pouco tempo atrás ainda era possível? Assim como nós tivemos a pandemia com suas consequências sociais, culturais, de psicologia, nós também tivemos uma crise econômica, a crise de 2008, que mudou drasticamente o capitalismo que temos. E a consequência da crise de 2008 está longe de ter terminado. Então, os governantes cada vez mais limitados,
uma economia cada dia mais incapaz de produzir consequências de emprego, de bem-estar, de bens públicos, de políticas sociais. No fim do capitalismo de welfare state, do pós-guerra, aquilo acabou, não existe mais capitalismo do bem-estar. E onde isso é mais agudo é nos Estados Unidos. Acabou completamente. Não existe mais saúde, não existe educação privada, saúde foi para o beleléu. Para uma pessoa comum nos Estados Unidos ter algum cuidado de saúde de qualidade, ele literalmente tem que vender tudo que tem para conseguir uma internação num hospital, sei lá, que funciona. Uma coisa interessante, só um brevíssimo parênteses para falar de algo que é comum à nossa história, e talvez quem tenha tido uma percepção dessa questão da centralidade da comunicação como um elemento, instrumento de governo, é porque ele acabou sendo uma pessoa, acabou ficando demonizado na história brasileira, né? Acho que precisa ser feita uma releitura desse tempo e desse período mais a frio, né? Menos apaixonado. Mas o Collor, né? O Collor talvez tenha sido alguém que antecipou essa questão da comunicação como um ingrediente crucial no seu processo. Daí lá antes dele, o Jânio Quadros talvez tenha feito isso, né? São políticos, né? Acho que o Bolsonaro vem nessa trajetória aí, né? Desses políticos com essa enorme sensibilidade. Não por acaso você acabou de lembrar de dois políticos de direita. Pois é, interessante. Situando-os como antecessores de outro político de direita. De direita, interessante. Sei lá, talvez porque a direita nunca teve vamos dizer, o racional, o compromisso com a realidade que os governantes de esquerda sempre tiveram, né? Não é claro. O mundo afora. Maldito iluminismo, né? Que nos coloca limites. Quer dizer, quem acredita em razão exatamente, é basicamente a pessoa de esquerda. Que projeção você faz, Marcos, ou como é que você especula para o que vem adiante nas pesquisas de opinião? A gente tem sentido, não sei se você concorda, tem visto um lento escorregar para baixo nas expectativas, nas pesquisas de opinião em relação ao governo Lula. Né? Uma estabilidade, mas que vai muito lentamente e a cada pesquisa escorregando um pouquinho mais para baixo. Como é que você prevê a trajetória daqui para frente? Antes de responder, eu acho que nós temos que nos perguntar sobre a relevância desse indicador neste momento. Eu ia te perguntar disso. Nesta altura do campeonato, as pesquisas... Né? Aquela pesquisa lá, Dilma tem 15%, acabou o governo Dilma, tem 20%. É o que você falou, né? O primeiro-ministro inglês tem 20% e não acabou o governo dele, né? Então, vamos dizer assim, a relevância relativa das pesquisas, está dizendo, então? O que eu estou dizendo é que nós temos que nos perguntar se esse modo de discutir o assunto tem algum significado, tem alguma relevância. Como se houvesse, na opinião pública, um setor suficientemente significativo, em termos de tamanho, que olha para o governo objetivamente, que olha para qualquer governo e diz assim, não, no quesito saúde eu dou nota 8. Já no quesito educação eu sou obrigado a dar no máximo 7,5. No outro eu dou 9, como se fosse um desfile de escola de samba em que você avalia figurino, samba enredo, sei lá, as coisas que são consideradas. Esse modo de olhar é consequência de você supor que existe um pedaço relevante, majoritário da opinião pública,
que julga objetivamente as coisas. Quem falou que julga objetivamente? Uhum. Voltando à contraposição entre racional e emocional, entre, sei lá, acreditar e comprovar. Tem uma série de motivos para a gente não ver como tão relevante assim, a menos que a gente ache que esse argumento de estar fraco, de popularidade, é uma explicação para você, é uma justificativa para você atuar para procurar seu interesse e fazer o que nós estamos vendo. Eu não estou com os números de cabeça, mas como passei por isso durante muitos anos, vou te falar que não há nenhum governo que foi tão pesquisado em termos de popularidade quanto este governo do Lula. Uhum. Porque a tal da força congressual da popularidade seria motivo para o governo ter uma condição de, sei lá, realizar, implementar a sua agenda, como foi nos governos anteriores. Sim. Então, se você diz assim, o governo está fraco, o governo está fraco, o governo está fraco, o governo todo santo dia, você acaba produzindo aquilo que você está pesquisando. Então, tem um ponto em que o modo como o assunto é tratado tem como consequência o agravamento ou a redução da gravidade daquele problema. Então, estava fazendo umas contas outro dia, nós estamos tendo avaliação do governo em 15 a 20 pesquisas por semestre. Este semestre ainda não terminou e nós já estamos passando de 20. Isso é um padrão completamente diferente do que tínhamos no passado. É verdade que a imprensa também mudou e tem muito mais gente fazendo esse tipo de trabalho, mas a consequência é você estar todo dia com um argumento que cai como uma luva no modo como o Congresso funciona, com o argumento: Lula está mal, Lula está mal, Lula está mal. Vai repetindo isso todo santo dia. Pouca gente sabe que isso que a gente está vendo aqui não tem nada de brasileiro. Uhum. Está longe de ser um fenômeno local. Mas, enfim, nós já passamos por esse assunto. Só estou dizendo aqui essa abundância de pesquisas mostrando a tendência de queda, que ninguém sabe o que quer dizer. E na prática, nós vimos que, no Brasil, quer dizer cada vez menos. O Bolsonaro quase ganha a eleição, teve 48% do voto válido, tendo um governo aprovado por 30%. Exatamente. O governo do Bolsonaro melhorou um pouquinho na reta final da campanha, mas o pouquinho é pouquinho mesmo. Ele saiu de 31, 32, 33 para 35, 36. É isso que é assim que ele foi para a eleição. E quando você perguntava, e na saúde? Na saúde é 20. E na educação é 19. E no emprego é 15. Ou seja, ele... E o cara vai lá e quase ganha a eleição. Mostrando que o tal tema da avaliação de governo, que é um tema que tem como premissa esse raciocínio da capacidade de uma parcela muito grande da opinião pública avaliar objetivamente, como se fosse a professora dando nota para o menino: você não foi bem nisso, assim, assim, assado. Está aqui, nota 6.
Uhum. Não é assim que a opinião pública se relaciona com governantes, como nós estamos vendo mundo afora. Legal. Muitas interrogações. Marcos Cunha, já estava com saudade de você, foi bom. Ficamos aqui especulando, foi bom, né, nesse novo universo aí, tateando nesse novo universo. Nós temos que ter uma certa paciência com a nossa capacidade analítica e interpretativa, porque nós estamos num mundo novo. E é claro que nós estamos passando muito lateralmente pela outra razão da grande mudança. Tem esse capitalismo claudicante, com consequências sociais e econômicas visíveis e ambientais visíveis, e nós temos uma regra de funcionamento da cultura completamente diferente. Hoje, o celular mudou radicalmente o modo como as pessoas se sentem e se comportam em relação à política, à opinião, à avaliação do governo. Completamente diferente. E a maneira como a gente é atingido, né? Para encerrar, eu digo, sei lá, quando tinha 25 anos de idade e queria assistir um videotape, né? Queria assistir o jogo de futebol à noite do meu time, o que eu fazia? Eu não ouvia o jogo no rádio, não assistia os telejornais, ou seja, eu me cercava para não ser informado sobre o resultado, para ter o prazer de assistir o jogo sem ter o spoiler. Hoje é impossível, Marcos. Não existe mais essa possibilidade. Você está com o celular na mão, está pingando aqui, está subindo a informação o tempo inteiro. Você abriu um site, ela vai chegando, entendeu? Tanto que me parece que você tem uma tendência histórica de redução do não sei, né? Porque também você tem um processo de formação, eu vou tendo opinião sobre tudo, né? Sou atingido por tudo o tempo todo, vou tendo opinião sobre tudo também. Né? Não só você vai tendo, como você é convocado por essa cultura a ter. Se você não tem opinião, você está faltando alguma coisa muito grave na sua vida, na sua cabeça. Então, essa, vamos dizer assim, empurrar a opinião também é uma forma de cobrar das pessoas que tenham a opinião, e pessoas que não têm o menor interesse, menor informação, acaba achando que ela tem uma opinião, e essa opinião é muito boa, e essa opinião muito boa serve para avaliar o que o Lula está fazendo, ou o que o, sei lá, o Macron está fazendo, se você for francês. Enfim, todo mundo está sendo forçado por essa cultura a se tornar um formador de opinião. E esse formador de opinião que até pouco tempo atrás as pessoas ficavam até tranquilas, assim, não, eu não sei, mas depois eu vou ligar lá no Mauro e eu vou saber que as coisas estão, o que está acontecendo. Mas não, agora a pessoa que vai te ver não vai para te ouvir,